Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um encontro. No nosso encontro passado, nós falamos a respeito da importância da oração para Jesus. E vimos o exemplo que ele nos deu, tirando um tempo a sós com Deus, para justamente falar com Deus, para orar. E vimos que isso é importante também para nossas vidas, para podermos conversar com Deus e abrir o nosso coração para Deus. Veja bem que eu falei em conversar, e uma conversa ela demanda falar e ouvir. E aí muita gente tem problemas em ouvir Deus falar. Será que Deus fala ainda hoje? Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. É comum, por exemplo, quando lemos na Bíblia, Deus falando com os profetas, Deus falando com aqueles que tinham um relacionamento com Ele. E muita gente se pergunta, será que realmente Deus fala com o ser humano? Porque eu não consigo ouvir Deus falar se Ele fala com o ser humano? Bom, será que Deus mudou? Será que Ele se cansou de falar com o ser humano e hoje em dia Ele fala menos do que falava antigamente? Ou será que algo em nós mudou? Porque a Bíblia diz que Deus é imutável, Ele não muda, Ele não varia em sua forma de ser, Ele não varia na maneira que Ele é, na sua essência. Deus é imutável. Então, se Ele falava antigamente, com certeza Ele fala ainda hoje. A diferença é que hoje existe muito mais ruído entre o que Deus fala e o que nós entendemos. E é justamente nesse ponto que a gente precisa compreender um pouquinho a respeito de ouvir Deus falar. Precisamos de silêncio. Exatamente. Precisamos de silêncio para ouvir Deus falar. E quando eu falo silêncio, eu não quero dizer apenas ficar em silêncio sem falar nada. É tirar todas as distrações que nos leva a perder o foco daquilo que estamos fazendo. Ontem falamos que Jesus foi para um lugar deserto. E quando se fala um lugar deserto, não quer dizer que era cheio de areia e o sol escaldante. Não, um lugar deserto era um lugar que não tinha nada que o atrapalhasse. Não tinha ninguém ali que tirasse sua atenção, o seu foco daquilo que ele estava fazendo. Era um local desabitado, era um local deserto, era um local sem interferências. Nós precisamos disso para ouvir Deus falar. Em primeiro lugar, ter o nosso local deserto. Porque se vamos falar com Deus e ao mesmo tempo começamos a desviar nossa atenção para outras coisas, essa comunicação vai ficar mal compreendida e podemos ter erros de interpretação daquilo que Deus falou para nossas vidas. Imagine que eu estou conversando com você e você começa a prestar atenção naquilo que eu estou falando, mas de repente algo começa a atrapalhar a nossa comunicação. E agora como é difícil tentar entender quando alguém está falando alguma coisa e um som irritante começa a atrapalhar? É justamente isso que o inimigo de nossas almas anda fazendo nos últimos dias. Ele não pode, de maneira alguma, suplantar, ou seja, vencer a palavra de Deus. Mas ele pode colocar interferências para que você desvie o seu foco na hora de entender a vontade de Deus para a sua vida. Portanto, foco e silêncio para ouvir Deus falar. Quando você for orar, deixe de lado o seu telefone, não mexa no seu WhatsApp, não precisa estar colocando música. Não,
simplesmente concentre-se na oração, em falar aquilo que você sente e falar aquilo que está em seu coração, mas dedique um tempo também para ouvir. E Deus tem várias maneiras de falar com você. Vamos comentar sobre isso no nosso próximo encontro, como Deus fala conosco. Mas a primeira coisa que você precisa entender é que você necessita de silêncio para ouvir Deus falar com você. Você necessita de foco, estar focado naquilo que Deus quer falar com você. Você precisa se concentrar para ouvir Deus falar. E vamos ver no nosso próximo encontro como Deus fala conosco.